Olá, meus queridos, tudo bem? Começamos essa matéria tão importante, contando um testemunho. Eu me chamo Pastor Honório, trago para você uma experiência sobrenatural para mim. Talvez para alguns irmãos seja algo surpreendente, para outros já seja normal, de tão espiritual que ele seja. Mas para aqueles que ainda não confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, seja algo sobrenatural e sobre-humano. Estou falando de algo glorioso, de um arrebatamento, creio eu assim. Isso não é uma coincidência, porque para os cristãos não existe coincidência, existe cristocidência. Quero trazer bem claro este testemunho, resumido em poucos minutos, que se fosse contar em geral seria 1 hora e tantos. Parafrasear esta mensagem de testemunho de Pastor Honório, eu quero deixar em Apocalipse 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar tendo pouca força. Guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Irmãos, eu estava no interior, lá do Ceará, o interior chamado Baixinha da Juritiana. Eu era caseiro de um sítio, cuidava de plantação de melancias, mamão e feijão. Eu ligava a irrigação, como de costume, ao entardecer, às 5 horas da tarde, nós terminávamos o trabalho, dormíamos cedo porque não existia na Baixinha da Juritiana energia elétrica. Era lamparina, era uma latrinha com um pavio de algodão e óleo diesel dentro, ensopado, e a gente acendia. Esta era a única luz para aquele lugar. E a sentar em minha rede, porque não tinha cadeira, nem mesa, nem cama, era apenas uma rede em 2 cordas amadores, eu tinha de costume ler a palavra e cantar o hino da harpa 235, que era o único hino que eu sabia da época. O hino 235 diz a frase, a melodia: comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu se elevou, liberto dos vícios maldito, já sei que de Deus filho sou. Então, quando eu cantava, eu senti algo me adormecer. Eu ainda estava sentado à rede e olhei para o relógio, era 19 horas. Quando adormeci, me deparei em um lugar plano, que eu andava, era como um campo, tinha um final como um abismo e abaixo a água, e eu vi que a água era transparente e que tinha algo como um ferro derretido e tinha a forma de um portão. Era 10 metros de largura, porque eu entendo de metragem um pouco, e o comprimento não se tinha e a altura não se tinha medida, mas tinha um ser todo aparelhado de uma roupagem de guerra, parecendo um soldado, com uma lança que a ponta era uma bola com uma pontinha como um rabo de escorpião. E aquele ser muito forte, bonito, resplandente, guardava aquele portão gigante, e eu via um casal nu se aproximando, despido de todas as roupagens. O casal de mão dada se aproximava daquele portão, e o ser com a lança na mão baixou a lança para eles, não o permitindo entrar. Eles caíram cabisbaixo, triste por não entrar naquele portão. E eu estava em cima da barreira quando uma presença eu senti se aproximar de mim e se comunicar dentro de mim, dizendo: pula na água. E eu disse: não posso, porque eu não sei respirar debaixo d'água. Ele mais uma vez disse: pula, e eu obedeci a voz e pulei e senti que poderia respirar debaixo d'água. Eu disse: Deus, eu consigo respirar. Ele disse: vá até o portão. Eu falei: como que posso ir até o portão se alguém, aquele casal foi, eles estavam despidos, estavam nu,
não tinha culpa alguma, nada que pudesse desaprovar, e eu ainda estou com a roupagem, ainda estou com a roupa do pecado, ainda estou com a roupa deste mundo, ainda estou com a veste deste mundo. Eu sei que chegando ali, eu não vou ter a permissão para entrar pelos portões. E o que mais interessava é que ele disse, vai até lá, e eu fui. Ao chegar no portão, eu me deparei, aquele homem levantou, aquele ser levantou o cetro, e os portões se abriram e toda a terra tremeu. Aonde se diz que tem terra, tremia a terra e os alicerces. E os portões se abriam como se fossem trovões, grandes barulho para aqueles portões se abrirem. E quando se abria, aquele ser com a lança disse para mim, vai que ele te espera. Quando eu entrei, eu vi uma cidade de ouro, eu vi uma rua toda de diamante e pedras preciosas, eu vi um rio gigante, eu vi um mar, eu entrei por ali. Eu sei que eu estava com fome naquela noite, e ele disse, come da fruta. E eu entrei, vi um rio que as águas se moviam, as fontes cantavam o Senhor. Quando eu me aproximei do rio, eu vi que as águas se repartiram por si próprio. E quando eu me sentei debaixo daquela pequena árvore, o fruto cresceu desse tamanho e eu pude comer. Aquele fruto tinha aparência de manga, mas eu não sentia o caroço. Então, quando eu terminei, voltei, o rio se repartiu e se fechou e continuou a louvar. Aquele ser que guardava os portões e as portas disse, ele te espera lá no segundo céu. Eu disse, o segundo céu? Ele disse, sim, este é o primeiro, e ainda tem o segundo e o terceiro. Quando eu me deparei, meu queridos irmãos, eu perguntei para ele, que luzes são essas? Parecia raios correndo muito rápido. Ele disse, essas são carruagens. Eu disse, está muito rápido. Ele disse, rápido, tá é devagar, porque espera por vocês. E eu disse, meu Deus, se isso aí é devagar, imagine o rápido. Por isso que a palavra diz que ele vem é no piscar de olho. Ele vem é no piscar de olho. Quando eu me deparei, meus queridos, eu perguntei para ele, como faço para ir ao segundo céu? Ele disse, fecha os olhos e abre, porque quem fecha os olhos vê o céu por dentro. Quem deixa os olhos abertos e ora, vê o céu por fora. Então eu fechei os olhos e abri, me deparei numa sala que tinha um telão que dava para ver a cidade de cima. E eu olhando dali, eu vi uma torre aonde o sol brilhava em cima e as luzes entravam sobre a casa e as pessoas saíam para o adorar encurvado, porque tinha um ser semelhante a um homem vestido em uma roupa de glória. Então quando eu olhei, eu vi daquele telão toda a cidade e as carruagens em uma rapidez. E eu vi, e ele disse, eu te trouxe aqui. Eu vi um ser de pé, parecendo um soldado americano, com o cabelo bem cortado. O cabelo crescia e descia como uma grinalda bem alvinho. E ele bradou dentro de mim sem olhar para trás. Eu estava vendo ele de costa. Ele muito alto disse, quero te levar ao terceiro céu. Quando me leva ao terceiro céu, eu vejo a terra, o globo terra, e algo como um meteoro aceso como uma bola de fogo e uma cauda rodeando a terra. E aquela cauda, quando tocava na terra, as águas marítimas invadiam a cidade e inundavam. Ele disse, avisa o povo que este é o fim, e esta bola de fogo é o que eu tenho preparado para queimar esta terra. E quando eu via, cada vez que a cauda batia, as águas tomavam conta de tudo. E ali eu disse, Senhor, como que eu posso voltar? Ele disse, volte, senão os portões se fecham e você fica aqui. E quando eu olhei, eu vi, eu disse, Senhor, eu passei vários meses, vários dias aqui contigo. Agora, como que eu vou voltar? As pessoas já devem ter me enterrado, o patrão já deve ter me despedido, as pessoas já devem ter se esquecido de mim. Lembre-se que quando começou isso era 19 horas em ponto. Ele disse, vai e desce. Eu desci e caí dentro do meu corpo. Quando eu percebi, a
abrir meus olhos, meu querido, por incrível que pareça, o relógio ainda batia 19 horas em ponto. Esse é o testemunho do pastor Honório, do arrebatamento que tive lá no interior do Ceará, no lugar chamado Baixinha da Juritiânia.